aqui mais uma vez com uma palestra super interessante sobre sobre carreiras internacionais no mercado financeiro. Enfim, vai começar agora, 2h20, a gente já está dentro do horário, quer dizer que eu estou conseguindo acertar bem no script. Mas, assim, vocês estão gostando até aqui? Como que está o evento? Eu acredito que... Quem chegou aqui cedo? Quem chegou aqui na entrada, na abertura do evento? Levanta a mão. Caramba, bastante gente, hein? Assim, ouvi dizer que vai ter uma leva nova agora de tarde, e eu acredito, e eu falo para vocês, que eu fiquei imaginando o quanto de gente que cabe aqui dentro da AmCham. Porque quando eu fui dar uma passada nos estandes, que acreditem, foi um momento tanto quanto curto, eu falei, meu Deus, não dá nem para andar direito aqui. Eu espero que eles tenham preparado os brindes o suficientes para todos vocês, viu? Eu gostaria de pegar o meu, então já anota aí, produção, eu quero também um brinde. Mas, enfim, piadas à parte, seguimos aqui com o nosso cronograma. Carreiras internacionais no mercado financeiro. O moderador, dessa vez, vai ser Rafael Melo, vice-presidente da Liga de Empreendedorismo do IBMEC. Uma salva de palmas, por favor. Olha, eu acho que a gente está aqui com os palestrantes um tanto quanto recheados aqui no inglês, ainda bem. Queria começar convidando Ana Carolina Freire, CEO do Bank of America, para o palco, por favor. Uma salva de palmas. Chamo também ao palco Luciana Galan, Brasil Senior Country Officer na International Finance Corporation. Por favor, uma salva de palmas. Nosso terceiro palestrante desse painel é Vitor Sanches, Executive Director Latam Derivatives Trade do Morgan Stanley. Uma salva de palmas. Um pouco sobre o Vitor. O Vitor ele é diretor executivo no Morgan Stanley e atualmente responsável pela área de trading de volatilidade e produtos exóticos para a Latam. Iniciou sua carreira no mercado financeiro há mais de 12 anos no próprio Morgan Stanley, fiel à casa, tendo trabalhado em diversas áreas no Brasil e em Nova York. Vitor já foi o primeiro brasileiro a ser selecionado pelo programa de rotação do Morgan Stanley nos Estados Unidos. Um programa voltado para profissionais de alto impacto que são considerados futuros líderes da organização. Esse daqui talvez não seja surpresa para ninguém. É formado em administração pela FGV. Uma salva de palmas mais uma vez para os nossos panelistas. Passo agora a palavra a vocês e a Rafael. Uma ótima palestra. Bom, pessoal, boa tarde. Queria agradecer a Ana, a Ivy e o Vitor pela presença de vocês. Acho que, para começar hoje, a gente vai começar falando um pouco sobre o panorama do mercado internacional. Então, eu vou passar a palavra para os nossos convidados, para eles poderem trazerem um pouco disso, para colocarem vocês um pouco no meio, para a gente poder começar. Primeiramente, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. Acho que o intuito dessa discussão aqui é esse interesse que a gente vê em muitos jovens de, eventualmente, né, buscarem uma carreira internacional. E a gente vai tentar aqui, na medida do possível, né, tentar desmistificar um pouco esse assunto, tentar também, né, tirar algumas das dúvidas de vocês. Acho que, em geral, quando a gente pensa em carreira internacional, acho que uma coisa que é bastante importante ressaltar é que existe essa demanda por pessoas talentosas, pessoas que trabalham duro, e eu acho que aqui no Brasil a gente tem, de fato, um celeiro de talentos. Assim, acho que vendo lá, né, no Morgan Stanley, tenho certeza que a gente vai estar coisas parecidas aqui em outras instituições. A gente fica impressionado com a qualidade
que a gente vê, principalmente quando a gente vai lá para fora e faz essa comparação, né? Então, acho que é um pouco por aí que essa conversa deve seguir e espero que a gente, né, possa, de alguma forma, ajudar vocês aí nessa empreitada, caso vocês tenham interesse de fazer uma carreira internacional. Bom, Ana, Ivy, se vocês quiserem conceituar um pouco sobre isso também. Tá bom, boa tarde, pessoal. Obrigada aí pela presença de vocês. O que eu queria falar, complementando o que o Vitor colocou aqui, acho que tem muita gente que tem muito interesse em fazer uma carreira internacional. Cada um de nós teve o seu próprio caminho dentro das instituições que a gente atua hoje, e a gente estava conversando aqui nos bastidores que esses caminhos foram diferentes para cada pessoa. A gente vê cada vez mais gente interessada também em entender dentro dessas instituições quais são não só os caminhos possíveis para você ter uma carreira internacional, mas também para você se desenvolver lá dentro. Então, a gente também está aberto para falar um pouco sobre isso. E, reforçando o que o Vitor disse, eu acho que aqui no Brasil a gente tem muita gente muito talentosa, muito bem formada, que não perde em nada, porque a gente vê fora do Brasil, para as universidades gringas, e acho que tem muito espaço para os profissionais brasileiros se desenvolverem, né? Especialmente, acho que os jovens aqui. Então, estamos abertos aí para falar sobre isso e esperamos dúvidas de vocês também. Obrigada. Eu sou a Ivy Figueroa, diz aqui Luciana, mas ela não pôde vir. Em primeiro lugar, eu gostaria de excusar o meu português, não é a minha língua materna, mas eu sou uma das pessoas que conseguiu também sair do meu país, né, e morar em vários outros países. Na minha época, quando eu estava na sua cadeira, eu não tinha esse tipo de summit, nem nada disso. Tínhamos que escrever cartas, sabe, que duravam três meses em chegar. Então, agora, você pode se contatar em qualquer momento com seus pais, onde quer que eles estejam. Eu acho a carreira internacional emocionante, mas uma coisa que vocês têm que pensar no início é o tipo de vida que vocês querem levar. Não só por que vocês querem ter uma carreira internacional. Porque vocês gostam da aventura. Se vocês gostam da aventura, tem que também estar dispostos a ter um pouco de sacrifício, né? Porque muitas vezes vocês vão ter que viajar, e muitas perguntas que vêm de pessoas que querem entrar nessas carreiras internacionais são: mas eu vou ficar longe da minha família. Se você realmente quer ter essa carreira internacional, tem algumas coisas que você vai ter que fazer um pouco de sacrifício durante uns períodos, mas que depois vai ter muitos retornos muito bons no futuro. Então, bom, espero que a nossa palestra seja de ajuda para vocês. Bom, aproveitando esse gancho, acho que a gente pode seguir com uma pergunta que deve ser o principal fator de muitos de vocês estarem aqui. É de como chegar lá e quais são os meios de chegar lá. E como se posicionar de uma forma competitiva, saindo da América Latina. Passo a palavra para a Ana, depois o Vitor e a Ivy contarem um pouco mais sobre como foi a trajetória deles desde o princípio. Legal, essa é uma boa pergunta, porque acho que tem várias maneiras de você construir essa carreira internacional. Para mim foi... num primeiro momento, quando eu procurei meu primeiro estágio, eu pensava, sim, ter uma carreira internacional e eventualmente morar fora do país, mas eu não sabia exatamente quando, como, né, nem sabia direito o que eu queria fazer. Então, o que eu procurei foi uma empresa multinacional. Então, deixa eu tentar direcionar para algo que eu acho que futuramente pode me gerar essa oportunidade. Então, foi procurar um brand que pudesse, eventualmente, abrir essas portas. E, no meu caso, foi o Bank of America, então eu trabalho lá desde que eu sou estagiária. E, para mim, ao longo, né, desses 16 anos que eu trabalho lá, várias vezes me foi ofertada a possibilidade de morar nos Estados Unidos, até que chegou o momento que eu realmente achei que era a oportunidade correta. E, para mim, isso só foi possível porque eu provei muitas vezes o meu trabalho aqui. Então, não foi logo que eu comecei meu estágio, fui efetivada e você quer ir? Não foi assim. Foi construído
ao longo de algum tempo, né? Acho que pelo menos para eu ter a minha primeira oferta demorou 4 anos, fazendo, enfim, aquele trabalho muito bem feito, sendo muito bem avaliado, porque quando você está numa empresa multinacional, às vezes é o desejo de muitas pessoas que estão lá também. Então, é concorrido dentro da empresa você fazer isso. E quando veio o primeiro convite, assim, eu fiquei super honrada, achei muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu também fiz os cálculos, né? A gente estava falando aqui atrás, e acho que a Ivy colocou brilhantemente, se aquilo estava vindo no momento certo para mim, né? Então, se eu estava disposta naquele momento a me afastar da minha família, que eu não estava, eu tinha os meus avós com idade bem avançada, doentes, eu não queria naquele momento estar longe. Do ponto de vista da proposta financeira também, né? Dado que é um sonho para muita gente, nem sempre a proposta vem num patamar que você acha que é legal, porque, no fim das contas, já é um upgrade para você também ter a oportunidade de morar fora. E eu avaliei algumas vezes ao longo desses convites que eu tive, ao longo da minha carreira, e eu disse não várias vezes antes de ter a proposta que eu aceitei. E, para mim, essa proposta veio, de novo, baseada em você fazer um muito bom trabalho naquilo que você faz, e, ao mesmo tempo, expressar esse desejo, né? Porque a primeira vez que você fala não, as pessoas acham que é não para sempre. E não é um não para sempre, né? É um não por enquanto, agora não faz sentido. Então, é bastante concorrido você ir para os Estados Unidos hoje, né? Acho que existe muita gente está muito interessada em sair do Brasil. A gente vê um monte de pesquisa que sai no jornal o tempo inteiro falando sobre, né, o desejo, especialmente dos mais jovens, de saírem do país. Então, acho que vai ficando cada vez mais difícil. E como é que você vai fazer isso? Cada um fez aqui de uma maneira, eu fiz através da empresa, e acho que isso facilitou muito o processo de visto, com suporte, com sponsorship, de chegar lá também, ter uma estrutura pronta me esperando, não ser uma coisa, né, que eu tenho que fazer tudo sozinha e descobrir do zero. Mas eu acho que está calcado em um trabalho muito bom que eu vinha fazendo aqui antes, e uma comunicação muito aberta com os meus gestores sobre quais eram as minhas expectativas para a minha carreira, como eu podia crescer. Acho que é isso. Exatamente. O meu caminho foi talvez parecido com o da Ana, de alguma forma. Eu também iniciei minha carreira no Morgan Stanley, estou lá até hoje. Inicialmente, eu tinha esse interesse de trabalhar fora, talvez como muitos de vocês tenham também, mas, como eu sempre gosto de falar, né, a carreira é longe de ser uma linha reta, né? Ela é cheia de curvas e voltas, etc. Então, pelo menos no meu caminho, eu trabalhei 5 anos numa outra área, que não é a minha atual hoje. Eventualmente, eu percebi que não era o que eu queria fazer para a minha carreira, né, para o longo prazo. E aí, ao mesmo momento, é um pouco daquela questão de você estar preparado quando a oportunidade aparece, né? No meu caso, acabou que eu, por sorte, eu escutei sobre um programa de rotação, similar a um programa de trainee, talvez, que estavam fazendo na América do Norte. E na época não era aberta a nenhum brasileiro, nunca tinha acontecido isso, mas eu escutei sobre isso e eu falei, pera lá, isso aí é muito interessante para mim. Me daria essa possibilidade de trabalhar fora, ao mesmo tempo que eu teria essa oportunidade de trabalhar em diferentes áreas, né? E, através, acho que, de muita insistência, eu, eventualmente, coloquei uma candidatura lá. Para esse programa. E eu brinco que nem a Ana falou, né? O trabalho que você fez até aquele momento, né? A sua preparação, pelo menos no meu caso, foi o que me permitiu, eventualmente, ser selecionado para esse programa, que é super disputado, são 11 pessoas em toda a América. Então, assim, eu brinco que os 5 anos anteriores foi o que foi minha entrevista de emprego para esse momento. Com isso, eu consegui, através de as pessoas terem me conhecido ao longo desses 5 anos, terem gostado do meu trabalho, eu ser conhecido pelos chefes lá fora, eu ter juntado uma série de pessoas e falado, me ajuda aqui, né? Claro que as pessoas só vão te ajudar e vão te dar esse suporte se elas de fato acreditam que você pode realmente entregar e que faz sentido. E no meu caso, por sorte, mérito, talvez os dois, eu consegui ser selecionado para esse programa. E aí, uma vez lá, eu inicialmente trabalhei em uma área diferente. Esse programa de rotação são 2 anos e você trabalha
um ano em cada área. Então, eu trabalhei inicialmente na área de estruturação e renda fixa lá nos Estados Unidos. Então, na época, eu fazia análise de empresa de Latam e fui fazer estruturação de derivativos de renda fixa nos Estados Unidos. Então, eu não sabia nada, tive que aprender tudo do zero, né? Mas, da mesma forma como você já se provou, e é o que eu falo aqui para vocês, aquele momento assim que você precisa se provar, precisa aprender, precisa demonstrar, é a hora que a gente realmente mostra que o brasileiro veio e quão bom a gente é, de fato, né? Então, aprendi no fim acabou esse primeiro ano, depois fui para a área de derivativos dos Estados Unidos, então treinando opções dos papéis aí vocês devem conhecer, Microsoft, Apple, todos esses nomes. Então, na área para os Estados Unidos, trabalhando só com americano. Eventualmente recebi proposta para ficar nas 3 áreas, então na área que eu saí, na área de renda fixa de derivativos e nessa área que eu estou similar até hoje. Então, assim, acho que é um pouco essa questão, e hoje eu voltei ao Brasil, então é o que eu brinco, né? Longe de ser uma reta, acho que é realmente não pensar que aquilo que você começou necessariamente é onde você vai parar, mas é importante a questão de trabalho duro e questionar mesmo se aquilo que você quer fazer. Acho que a Ana tem até também uma história parecida com relação a mudar de área e tal. Eu acho que é natural isso, principalmente quando a gente é jovem. Vocês são obrigados a escolher muito cedo até o que vocês querem fazer, mas é importante vocês terem isso também na cabeça de que as coisas mudam, seus interesses mudam. Uma vez que você está lá, pode ser diferente do que aquilo que você acredita. Então, mas assim, essa flexibilidade é possível. Então, exatamente, a maior falha é não tentar, como o Vitor me falou. Agora, Ivy, se você puder contar um pouco mais. Eu estou pensando quais são as coisas que vocês precisam para carreiras internacionais. Por exemplo, a língua, né? Se você quer trabalhar nos Estados Unidos, você tem que ter um bom inglês, ou talvez espanhol, se você quer ficar na América Latina. Não portunhol, tem que ser um espanhol, porque uma coisa importante em carreiras internacionais é que você possa se expressar bem, escrever bem, né? Poder explicar bem as suas ideias, né? E não ficar no será que ele quis dizer isso ou aquilo? Então, língua, hard skills, claro, financeiros, né? E ter a vontade de sempre continuar aprendendo. Mesmo quando você chega lá, você precisa sempre continuar se desenvolvendo profissionalmente, talvez mudando de área, e você vai aprender nessa nova área, mas tendo essa vontade vontade de sempre estar se desenvolvendo. Eu queria mencionar uma coisa. Você pediu para a gente dar exemplos de vida, e eu entrei a trabalhar no ING Barings, na época, no Chile, em Santiago, e um dia antes do meu casamento com um canadense, mas a gente estava no Chile, me deram a oportunidade de vir para o Brasil. Eu ia passar de ser analista para associada, iam dobrar meu salário. Na época, o dólar estava bem baixo aqui, então era um ótimo salário. Mas, ao mesmo tempo, o meu futuro marido tinha recebido uma bolsa para fazer o MBA dele em Boston, né, em Boston University. Então, pensamos e rapidamente decidimos, bom, eu vou para o Brasil e você vai para Boston e a gente vai se ver. Eu acabei negociando com o meu novo chefe poder ir para Boston, uma passagem cada 3 meses para ver o meu marido, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de coisa, não sempre pensar, não, eu casei, então eu tenho que ficar sempre aqui assim. Então, uma coisa importante também, sobretudo, estou falando para as mulheres, essa fase da tua vida, quando você tem entre 20 e poucos anos até 30 e tantos anos, né, que é onde você quer se desenvolver, mas também você quer ter esse parceiro de vida, né, que é uma das escolhas mais importantes da tua vida, porque se ele ou ela não seguir com você, então vocês vão para caminhos distintos. É muito bom estar
ter todas essas noções, porque às vezes a gente vê diversos atrativos, salário, morar fora, mas e o dia a dia? Como que é o dia a dia? Porque as coisas mudam, como o Vitor falou, a gente tem uma certa estabilidade um dia, no outro dia a gente pode ter outro. Então, aproveitando que a gente citou tudo isso de parceiro, de vida, eu vou pedir para vocês também começarem, o Vitor e a Ivy, também seguirem nisso, contarem um pouco mais dessa questão do dia a dia e como que isso realmente impacta na sua experiência. Assim, é um baque quando você chega lá, a cultura é extremamente diferente, principalmente no trabalho. A gente aqui, cultura latina, a gente tende a ser muito mais caloroso de diversas maneiras, acaba até fazendo amizades, né, no trabalho, e lá é bem mais frio, né? Natural, é como eles são. Então, assim, existe essa relação é muito clara de divisão entre trabalho e a relação pessoal. Então, você chega lá, né, tendo trabalhado no Brasil, e tem uma experiência bem diferente, né? Em parte, assim, pensa que você foi criado, vou dar um exemplo muito simples, né? Mas, assim, eles estão comentando sobre futebol americano e beisebol, e não é uma coisa que eu acompanhei minha vida toda, e, assim, eles conversando entre eles, e eu não participava das conversas simplesmente porque eu não entendia, não é uma coisa que eu, pelo menos, me interessa, talvez tenha pessoas que se interessam. Então, assim, esse é um exemplo natural de como acontece esse tipo de choque de cultura, né? E, então, existe essa certa frieza, existe aqui é trabalho, aqui é assim, e você se adapta a isso. Até acho que eu voltei bem mais frio do que eu fui, com certeza. Já estou ficando mais latino de novo, já com o tempo aqui, mas acaba que você acaba se adaptando, mas é um processo, né? Não é simples. Acho que quando eu fui para lá, tinha uma série de coisas que a gente não conhecia, da cultura, de moradia, de como funcionava. Eu morei em Nova York, então lá era muito diferente da vida que eu tinha aqui no Brasil, não tinha nenhuma família, então era só eu e minha esposa. Então, acaba que você fica ali com a sua parceira, eventualmente se você for sozinho, e você acaba tentando se apoiar aí nos grupos de talvez outros brasileiros, outros expatriados que estão lá, pelo menos esse foi como foi comigo. A gente acabava tendo grupos de expatriados brasileiros que acabavam virando a sua família lá fora, né? Então, assim, as datas importantes que a gente comemorava sempre entre nós. Então, Natal, os aniversários, era sempre assim. E, assim, tem gente que lida super bem com isso. Eu, pelo menos, eu e minha esposa, nós fomos criados próximos das nossas famílias. Então, eventualmente, foi uma coisa que, pelo menos para a gente, pesou bastante, principalmente quando nasceu minha filha. Então, acabou que essa questão pessoal pesou mais até do que qualquer oportunidade profissional, porque lá a gente foi para passar 2 anos e acabou ficando 5, só voltamos por causa disso mesmo, de, eventualmente, essa questão pessoal pesando mais do que a questão profissional, né? Porque, naturalmente, como você... Lá é um mundo de oportunidade, né? Lá a gente, por exemplo, Morgan Stanley tem um prédio lá onde eu trabalhava era um prédio. Aqui a gente tem 3 andares. Então, assim, é muita oportunidade, é muita área que aqui no Brasil nem existe. Então, assim, acaba que o céu é o limite, literalmente. Assim, você vai entregando, você vai ganhando mais oportunidade, eles vão confiando mais em você, você vai ganhando mais responsabilidade. Então, assim, eu sempre falava para minha esposa, todo ano era tipo, não, mas peraí, só mais um ano, porque agora eu fiquei responsável por isso, me deram um livro, agora sim, agora eu sou chefe disso. Então, assim, acaba que se você deixar, de fato, você vai crescer lá e vai, né, conforme você vai entregando. Mas é aquele negócio que você pesar se faz sentido no fim para pessoal mesmo. São diversas possibilidades, então que você conseguir se adaptar e abraçar é extremamente bom para você desenvolver. Se você puder falar um pouco mais sobre isso também. Sobre a questão do tema de cultura, choque de realidade e como tentar se adaptar, porque às vezes a gente chega muito cru, achando que é uma coisa e quando a gente pousa lá é outra coisa. Saber se virar, né? É o único que eu posso dizer. Quando
Por exemplo, minha língua materna é espanhol. Quando eu cheguei no México, todo mundo esperava que eu entendesse como é que funcionavam as coisas, mas eu nunca tinha morado no México. Eu cheguei com criança de fralda e como o Vitor disse, a gente não tem família, tem que se apoiar em outros que talvez estão passando pelas mesmas coisas, que provavelmente são estrangeiros, né? Aí você vai formando o seu network para tudo, para coisas da vida, né? Sei lá, dentista, ou médico, esse tipo de coisas. Posso comentar isso que você falou? Pode. Tem uma coisa muito engraçada, tem 2 histórias ótimas. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu nunca tinha morado lá, e para tudo você precisa, então, bem básico. Eu fui trabalhar num banco, que é como se fosse o Bradesco, o Itaú, né? Tem agência em todos os lugares, é diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E aí eu cheguei no banco e falei, bom, eu vim abrir a minha conta corrente, eu preciso de uma conta para receber salário, ter um cartão de crédito e tudo mais. E aí eu cheguei na agência, o cara falou, então, preciso do seu documento, né, o seu CPF, aqui eu tinha feito. Aí ele foi lá, digitou meu CPF, vocês devem conhecer essa história, o Social Security. Você não tem credit score. A gente não pode abrir a sua conta. Assim, para tudo você precisa de um credit score. Para você criar o credit score, você precisa de crédito. Só que para você ter crédito, você precisa do credit score. Então, é um problema de ovo e a galinha, né? Só, bom, como é que eu vou obter o meu primeiro crédito para construir o meu score se ninguém me dá crédito porque eu não tenho um score? E aí você vai perguntar para o americano, né? Como é que você fez isso? Como é que você conseguiu o seu primeiro cartão de crédito? E aí entram, né, aqueles privilégios que você nunca vai ter, porque você é o gringo, você acabou de chegar. Eles falam, não, quando eu estava no high school, o meu pai fez um cartão de crédito para mim, ligado à conta dele. E aí eu comecei a gastar, só que esse gasto vinha no meu nome, meu pai pagava aquela fatura de cartão no nome, né, vinha para ele pagar, mas o crédito ficava no meu nome, e aí eu construí o meu score. Então, quando eu saí da faculdade, eu já tinha conta em banco, cartão de crédito, podia comprar carro. E aí você fala, tá, bom, acho que meu pai, a essa altura, também não vai ter um credit score. Não vai conseguir me ajudar. E aí foi um problema, porque eu falei, cara, eu trabalho no banco, mas você não tem um credit score. Eu falei, cara... Né? Então, é o tipo de problema que, assim, eu fui negada, em 5 concessionárias eu fui comprar um carro, e aqui no Brasil, né, sei lá, eu já era diretora aqui no Brasil quando eu fui para os Estados Unidos, então, poxa, você tem cartão sem limite, tudo. Eu fui negada em 5 concessionárias quando eu fui comprar o carro, eu fiz uma oferta para alugar uma casa, o cara falou, desculpa, você não tem o credit score, não te conheço. Só, não, mas olha aqui, eu tenho minha declaração de imposto de renda no Brasil, eu tenho uma casa, eu tenho recurso, eu tenho uma carta do meu empregador com quanto eu vou ganhar, mas não te conheço, né? Então tem esse choque de realidade, o que você falou, acho que é importante. O brasileiro, ele se vira bem, né? Eu acho que isso é uma característica que a gente fala do jeitinho brasileiro, eu acho que a gente tem um jogo de cintura sensacional para lidar com as situações, que o gringo muitas vezes não tem, ele é mais by the book, ele é quadradinho. A gente fala isso no Brasil porque as pessoas exageram no uso desse jogo de cintura, vira um pouco da malandragem, mas eu acho que ter esse jogo de cintura é importante, né? Então, eu já chegava na 6ª concessionária, quando eu finalmente consegui o financiamento do meu carro, eu já cheguei rindo e falei, bom, tem algum atendente aqui, um salesperson, que seja gringo? Porque esse cara vai entender o meu problema. Né? E comecei a contar essa história. Já fui negada em 5 lugares, mas rindo, tal, e aí, finalmente, consegui, com algumas exceções, e jogo de cintura, lidar. Então, acho que tem que estar preparado também para, quando você faz essa mudança. Quando eu saí daqui, todo mundo falava, parabéns, você está indo para os Estados Unidos, que maravilha. Se eu pudesse, eu ia também. Me leva na mala com você? Quero muito. Nossa, meu sonho de consumo. Você vai viver o sonho, né? Living the dream. E aí você chega lá, só, cara, é perrengue atrás de perrengue, entendeu? Vocês já foram na fila do INSS? Porque eu já fui na fila do Social Security. E a minha vontade era chorar. Porque o INSS é mais organizado, eu descobri. Você marca horário para ir lá. No Social Security, não. Você tem que chegar e aguardar a sua vez. E você vê todo mundo que chegou atrás de você passando na sua frente e fala, o que aconteceu? Estou sendo outra coisa, não sei se alguém já passou por isso aqui, mas eu fui morar no interior dos Estados Unidos, numa cidade chamada Charlotte, que é a sede do Bank of America. Então, Vitor, diferente de você viu um prédio, né? 3 andares versus um prédio. Eu vi 3 andares versus uma avenida com 20 prédios do Bank of America.
Falei, tá, eu sou só mais um aqui, né? Aqui eu me achava a pessoa que era consultada para cada decisão que o banco ia tomar. E chego lá, bom, eu sou só mais uma pessoa. E quem são essas pessoas que estão do meu lado? Ninguém sabe, elas olham para você. Querem nem saber, porque elas estão ali para fazer o trabalho dela, 4 da tarde, fecha tudo e vai embora. E aí eu acho que isso também é um choque de realidade no dia a dia do escritório, é muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil. E eu vou só encerrar rapidinho para não me estender muito mais nessa história, mas o fato de a gente ser super hard worker aqui, da gente ter uma outra cultura de trabalho, de você, né, sei lá, aqui é muito comum você fazer o extra hours, né? Eu fazia estágio e quando eu mudei minha faculdade para a noite, eu raramente conseguia chegar no horário da aula, né? Chegava na segunda aula e olha lá. Então, assim, o simples fato de eu ficar até o trabalho terminar naquele dia me rendeu uma menção num town hall nos Estados Unidos, falando, olha, temos aqui o funcionário que mais trabalha desse prédio inteiro. Essa mulher aqui, que veio do Brasil. E, para mim, eu ainda estava assim, não, eu ainda estou me adaptando. Eu fico pouco tempo no escritório porque eu ainda tenho que resolver minha vida pessoal, acabei de chegar. Então, acho que isso, esse hard working e esse jeitinho que a gente tem de lidar com as coisas é muito relevante e é útil na vida pessoal e profissional. E chega. Exatamente. A gente, em primeiro lugar, a gente é latino e, em segundo lugar, para a maioria daqui, a gente é brasileiro. Então, saber o nosso valor, quem a gente realmente é, e tirar essa mentalidade de que a gente é brasileiro, a gente vem de baixo para competir com um americano, é algo extremamente importante que a gente até discutiu para poder deixar para vocês. Saber quem você é, saber que você é brasileiro e que nossos standards de resultados são muito mais altos e a gente é um povo que não foge à luta. Então, saber o seu valor pode ser extremamente essencial para te posicionar muito forte no mercado. O Vitor pode até falar um pouco mais sobre isso, da questão de trabalho, dos resultados. Naturalmente, que nem a Ana falou, né? Eu acho que o brasileiro tem um pouco essa característica de trabalhar muito mesmo. A gente tem essa síndrome do vira-lata, um problema que a gente leva isso para lá, de achar que a gente é menos, de achar que a gente não vai ser tão bom quanto o pessoal de lá. E, pelo menos, a minha experiência foi ao contrário. Acho que cheguei lá sem saber nada. Que nem eu falei para vocês, quando eu fui para os Estados Unidos, fui fazer uma coisa completamente diferente do que eu fazia aqui. Então, precisei aprender. Talvez diferente. Meu inglês também não era lá grande coisa, honestamente falando, não era excelente. Acho que era good enough, mas não era longe de ser o inglês que eu deveria ter na época. Então, assim, eu tive uma série de catch-ups para fazer quando eu cheguei lá. E foi esforço, e foi tentar e bater a cabeça e, eventualmente, entregar muito mais do que o pessoal lá. Tive caso de um chefe meu, americano, chegando para mim e falando, cara, você é um workhorse. Tipo, como é que você consegue fazer isso? Assim, para eles não era uma coisa natural. E para mim era assim, cara, eu preciso entregar. Tipo, para mim... eu tenho um resultado, eu preciso fazer, e como é que eu vou fazer isso? É trabalhando mais que the next guy. E a verdade é que quando você está lá, eu acho que o brasileiro talvez até trabalhe mais duro, justamente porque a gente tem essa síndrome de achar que a gente é menos, a gente acaba trabalhando muito mais, entregando muito mais. Então, no mesmo momento que eu entrei, entrou outro americano junto, e assim, eu deixei ele no chinelo. E não é assim, questão de se gabar, não. É que eu acho que, cara, vocês todos aqui, tenho certeza, que trabalham muito duro. Acho que, tem uma série de exemplos aqui, eu tenho certeza, na vida de cada um de vocês, no qual vocês foram colocados a teste e entregaram, entendeu? Até se superaram, talvez até nem acreditassem que poderiam e, de fato, fizeram, né? E comigo foi assim também lá. Hoje a gente tem muito brasileiro nos Estados Unidos, lá, principalmente na área que eu trabalho. A gente tem a parte que a gente toca lá de emerging markets, mas hoje, por exemplo, a gente tem um brasileiro tocando a área de índices dos Estados Unidos, então de volatilidade de S&P, Nasdaq, imagina, né? O tamanho da mesa, todo mundo fala, do mercado americano e tal, a gente tem um brasileiro lá. E hoje a gente tem um brasileiro sendo head de trading de Américas, que nunca aconteceu na história, e foi um cara que fez carreira aqui no Brasil.
trabalhou na área que eu trabalho hoje e o cara simplesmente excelente e eventualmente foi crescendo. Então chegou um momento que ele era tão importante que os caras chamaram ele para ir para lá para tocar a área de Trading de Américas, que é simplesmente gigantesca no Morgan Stanley. Então, assim, é uma coisa que você falar que um brasileiro ia chegar nesse nível, acho que um tempo atrás o pessoal falava, não é possível, não tem como. E hoje, assim, eu vejo os brasileiros permeando os produtos e as áreas. Então, assim, a gente vê espaço para a gente pegar, com certeza. Acho que a gente é muito bom. Acho que, claro, que nem o pessoal falou aqui, depende muito de esforço, trabalho, estudo, continuar aprendendo, que eles falaram, mas é possível, é possível. A questão de ir trabalhar para fora e de ir para o outro mercado pode ser algo que, quando você volta, é o impulso da sua carreira. Então, saber lidar com o que isso falou, ter todo esse posicionamento é extremamente importante. Ives, se você puder falar um pouco mais sobre o retorno para o Brasil e como que isso te posiciona aqui no Brasil acima, o que isso impulsiona na sua carreira, por favor? Bom, é a terceira vez que eu volto para o Brasil. Nessa fase da minha carreira, na verdade, e no Banco Mundial, eu estou podendo escolher onde eu quero me focalizar, e eu escolhi me focalizar na Amazônia, trabalhar na Amazônia. Mas eu volto ao que eu disse no início. Qual é o tipo de vida que você quer levar? Você quer trabalhar 20 horas por dia? Ou, se você vai trabalhar vai trabalhar só durante uns 2 anos? No Banco Mundial, nós não temos temos muitas nacionalidades, né? Então, eu posso trabalhar 12 horas e tem o chinês que trabalha 18. Né? Então, mas é isso que eu quero? Não, eu não quero esse tipo de vida. Então, é isso que eu tenho que pensar. Eu quero viajar, eu quero em que eu quero me concentrar. Quero subir dentro do que eu gosto, do que eu quero, da área que eu estou agora, ou eu prefiro que o caminho que eu escolhi, que eu estou mudando de área, né? E, para mim, essa aprendizagem é mais um fulfillment, que não sei como que se chama em português. Realização, obrigada. Uma realização. Então, é isso que eu quero, não só subir, é o tipo de coisa que você tem que pensar o que é que você realmente quer, por que você quer uma carreira internacional. Se conhecer, acho que é o mais importante aqui, porque disso você, às vezes, vai para fora, vê uma oportunidade de negócio que você pode trazer para o Brasil. Às vezes, você está lá, vê alguma coisa do Brasil que você pode trazer. Então, vou levantar a pauta aqui para os nossos convidados sobre tendências desse mercado no futuro e o que eles enxergam para o horizonte de tempo. Difícil. Eu acho o seguinte, a gente tem falado insistentemente, acho que para tudo, sobre tecnologia, inteligência artificial e como é que isso vai mudar a nossa dinâmica de trabalho. A gente vai ter que trabalhar ainda, talvez menos, mas com uma dinâmica muito diferente. E eu acho que desde a pandemia, então vou juntar duas tendências que eu vejo. A gente tem essa de ter um auxílio muito maior nas tarefas que a gente precisa executar. E desde a pandemia, a gente começou a ter muito mais flexibilidade sobre o lugar que a gente pode trabalhar. E eu acho que, juntando essas duas coisas, a minha visão para um pouco de tendências de mercado de trabalho e até pensando em carreira internacional é assim, a gente vai ter muito mais flexibilidade do que a gente faz, como e quanto tempo a gente gasta fazendo essas coisas, né? Acho que a gente vai ter um balanço melhor de vida pessoal e profissional, se a gente souber usar bem essa tecnologia. Eu acho que ela não vai substituir os soft skills que os seres humanos têm, mas ela vai facilitar e igualar um pouco mais o playing field para o que são os hard skills. E eu acho que a gente vai poder ter muito mais flexibilidade do local em que a gente vai trabalhar. Juntando isso a cripto, não sei se vocês estavam aqui
ouvindo a palestra anterior, mas eu acho que também isso vai facilitar muito uma das questões que para mim foi chave, que eu falei aqui no começo, que era como é que você vai ser pago nos lugares, né? Essa questão de impostos, né? Não vou entrar muito no tema da Liberation Day aí, mas também tem isso, né? Até do ponto de vista pessoal, de pessoa física. Então, eu acho que tem muitas coisas que a gente não consegue nem imaginar sobre esse lance de carreira internacional quando a gente junta essa flexibilidade de trabalhar de vários lugares, né? E fazendo um rápido parênteses sobre a questão anterior, o que adiciona, né, numa carreira você ir para os Estados Unidos, para a Europa, sei lá. Eu acho que, primeiro de tudo, vai adicionar para a sua experiência pessoal, porque você pode achar que você ama os Estados Unidos, viu todos os filmes de high school americanos, mas chegar lá e viver essa experiência é outra coisa, bem mais duro, bem menos encantado, muito divertido também. E eu acho que tem um componente, assim, a gente passa a ser um profissional muito mais completo, né? Você ver muitas outras realidades, lidar com, né, pessoas de outras culturas, né? Quem vai para Nova York, pô, Nova York é o centro do mundo, né? Vai ter o chinês, vai ter o indiano, vai ter argentino, sei lá, argeliano, vai ter de tudo, argelino, vai ter de tudo. E eu acho que isso engrandece muito também o que você consegue de skill, seja soft, seja hard, a pensar de outras formas, a ser challenged. E eu acho que, assim, só tendo essa experiência de fato de ser desafiado por outros modos de pensar que você consegue talvez ter um edge, que, de novo, voltando no negócio de AI que eu falei antes, eu acho que é o nosso edge em relação ao AI, é o soft skill que a gente vai ter. Isso eu acho que é insubstituível ainda. Bom, então vamos para uma parte muito boa agora. A gente está com o tempo limitado, mas a gente queria deixar esse tempo para vocês perguntarem, então sintam-se à vontade para perguntar e tirarem suas dúvidas. O microfone aí, que a gente não escuta direito aqui. Opa, boa tarde. Eu queria falar um pouco sobre a certificação, né? Que eu acho que o CFA, né, te abre muitas portas e, no caso, vocês fizeram, ou se não fizer também, dá para ter essa oportunidade de ir para fora? Eu posso falar sobre isso. O CFA é um certificado, acho que excelente, reconhecido no mundo inteiro. Acho que tem 2 pontos sobre o CFA, que pelo menos é como eu vejo, né? Primeiro quando você consegue a certificação, a primeira coisa que eu acho que mostra a resiliência, né? São 3 provas, é longo, é difícil, demanda estudo, não é uma coisa que você vai fazer, né? Qualquer pessoa vai lá e consegue fazer. Então, a primeira coisa é resiliência. E isso, de novo, te coloca num patamar mais elevado, né? Você como se fosse um cartão de visita seu. Você chega e fala, pô, sou CFA. Você fala, pô, pera lá, então o cara passou por todo aquele processo que todo mundo conhece de, cara, estudar e tentar e tal, não sei o quê, e chegou lá. Então, assim, já te coloca, com certeza, num padrão acima. E a segunda coisa é o que você faz com o conhecimento que você, de fato, adquiriu, certo? Acho que no CFA vai ter bastante coisa que você vai aprender e não vai usar, e bastante coisas que você vai acabar usando, né? Então, acho que é um pouco por aí, né? A única coisa que eu ia trazer é o CFA não é o único certificado global que faz sentido que você... Né, o CFA é o mais conhecido, talvez. No meu trabalho, por exemplo, eu pessoalmente preferiria o CQF, que é Certificate of Quantitative Finance. Então, assim, é uma coisa diferente, mais focado em estratégias sistemáticas de trading e tal, para o que eu faço em particular. Quando eu iniciei minha carreira, que eu fazia análise de equities, por exemplo, aí sim eu vejo o CFA muito mais relevante, tá? Mas, cara, assim, acho que adiciona de qualquer forma, né? Acho que é uma coisa que vai fazer uma imersão no mercado financeiro, você vai aprender sobre diversos produtos e até vai ser talvez uma forma de você entender o que você gosta de fato, né? Seja equities, FX, câmbio, whatever. Então, acho que é por aí que eu vejo, pelo menos. Posso falar rapidinho também sobre isso? Eu achava que eu tinha um excelente currículo, não que eu não tivesse, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, bom, eu sou formada na Universidade de São Paulo. E aí o cara do lado falou assim, eu sou da Universidade de Mumbai. Dá na mesma para o pessoal lá fora, né? Então, assim, que ótimo, a melhor universidade da Índia, da Ásia,
da América Latina, bom para você, mas tá, aqui a gente é Harvard, MIT, etc. Não, isso não é demérito algum para a gente, mas eu acho que é importante buscar esses certificados internacionais que também mostram a sua qualidade num outro nível, né? Que é esse nível que junta, profissionais de vários backgrounds que têm, dependendo do mercado que você quiser atuar, não necessariamente banco, enfim, mas você vai ter a sua certificação, e eu acho isso muito relevante. Não necessariamente é algo que você tem que ter para chegar lá, mas eu acho que uma vez que você está, eu acho que é super relevante você tentar essas certificações e conseguir um stamp que seja global, né? Não só esse stamp local das faculdades que a gente faz aqui, que a gente conhece, tudo mais. Só mais uma coisa que eu lembrei também, assim, não necessariamente é o se, né? Um exemplo meu é que hoje você tem aquelas plataformas hoje de educação online, no qual você tem acesso a cursos, inclusive dessas universidades Ivy League, né, para aprender uma determinada coisa. Então, assim, eu, por exemplo, estudei programação com a Universidade de Michigan, mas não porque eu fui para lá, mas sim eu fiz o curso deles, que era aquele curso que era oferecido de forma online, mas através dessas plataformas, né? Mas você recebe também um certificado da mesma forma, tem lá todo o seu serial number e tal. Então, assim, acho que é por aí também, né? Não necessariamente são só essas certificações, mas outros cursos que talvez, né, você antigamente nem teria acesso né, aos professores de lá, etc., que hoje você tem. Bom, Ivy, se você quiser falar um pouco mais sobre isso? Sim, bom, em algumas instituições, o único jeito de você subir é ter ou um CFA ou um MBA. No IFC, se você não tiver um MBA, você não vai ser contratado de associate para cima. Você só poderia ser analista. E de analista, você só pode trabalhar 4 anos lá. Então, em algumas entidades, você não pode subir, sei lá, de vice president para cima, você precisa desse cartão. Perfeito. A gente acabou estourando nosso tempo, então espero que vocês tenham tido uma experiência ótima, possam ter anotado muita coisa disso. Queria agradecer o Vitor pela presença, a Ana, a Ivy, e convidar a Sofia de volta para o palco para a gente seguir com as próximas palestras. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigada. Obrigada mais uma vez.